A paz do Senhor, pastor Lisandro, né? Essa parte que Jesus Cristo falou para beber da água viva que ele pode dar, né? O melhor. No último dia mais importante do dia da festa, levantou-se e disse: venha, se alguém tiver sede, venha e beba. Por que foi no último dia? Porque era no último dia que era o ritual das águas, chamado, né? Que os sacerdotes faziam rituais de água. Ele pegava a água do tanque de Siloé e levava ao templo, fazendo uma representação, né? Para que Deus abençoasse com abundância de água, né? Porque a água que era o principal fonte de alimento deles, de produzir alimento para eles, da vida ao gado, da vida aos animais e da vida às plantações. Então, se não tivesse água, não tinha vida. Amém? Então, era esse dia que fazia-se, pegava a água viva, chamada, ou a água do tanque de Siloé, e colocava no templo. E outros sacrifícios também, era feito mais sacrifícios, né? Naquele momento, os sacrifícios principais eram feitos nesse dia também. E aí onde a água ficava totalmente cheia de sangue. O mais interessante disso é que o pH era muito grande, podia-se dizer que o pH era de 10 a 12, vamos dizer, acima de 10, para poder, senão as pessoas constantemente se faziam sacrifício lá. Então, porque senão as pessoas ficavam contaminadas. A única coisa que impede uma água, ainda que você mate animal, ainda que um animal morto caia e não venha prejudicar o ser humano que tome a água, seria uma água de pH, que já é comprovada, alguns rios, até na Índia, né? As pessoas não são contaminadas bebendo água e tem animal morto do lado, pH altíssimo. Então o pH não deixa multiplicar as bactérias, pH sendo alto. Tá entendendo? Da água, não deixa. Então não fica ácida a água. Então as moléculas, né, elas matam, né? Porque as moléculas abertas, né? Então da água, elas matam as bactérias, né? Alguns rios no mundo que pensavam que eram coisa santa, divina, divindade, descobriu que o pH que é alto. Por isso que a pessoa não morre, não é contaminada, etc. E essa água da mesma forma, né? Era uma água poderosa, uma água com pH alto, né? E sais minerais, né? Então, provavelmente era de 10 para riba, né? pH, né? Então, ou de 10, né? Então, já o pH sendo de 9,5 já mata a bactéria, né? Então, mais ou menos assim. Mas, agora, isso é o lado científico. O lado espiritual, que eles pegavam essa água e levavam no templo, né? Representavam as bênçãos de Deus, oferecendo, né, a Deus, né, para que Deus viesse abençoar a terra com chuva, com água, com essa mesma água viva, né, que supria as necessidades daquela região, que vinha das montanhas. Era uma representação. Por isso que era só nesse dia rituais das águas. O ritual das águas era só nesse dia. Então, nesse dia que eles faziam. Então, por isso Jesus Cristo aproveitou, né, aquele momento, né, dando a entender hoje que nós devemos aproveitar os momentos, aproveitar o sistema, aproveitar a sociedade para poder pregar o evangelho, né? Às vezes você tem que entrar numa arte marcial para poder ganhar uma pessoa para Cristo lá. Às vezes tem que entrar num grupo social para ganhar pessoas para Cristo lá. Você não pode ficar escondido, né? Então você tem que aproveitar as situações para se pregar o evangelho, né? Para isso você tem que estar em comunhão com Deus, na conexão, e dando a entender que tudo quando se for fazer, a motivação é o evangelho, a motivação é Deus. E Jesus Cristo aproveitou para aquela simbologia, porque era um símbolo, né? Ele aproveitou aquele ritual, que era um símbolo, para dizer que ele que é a verdadeira água, que ele que tinha, na verdade, a verdadeira água. Ele que tinha. A água que realmente o ser humano necessita, que o ser humano precisa, a água viva, ele que tinha. A água verdadeira, né? Então, ele que tinha. Essa água estava com ele, estava com ele. Ele é a verdadeira água, aquela água lá do tanque de Siloé. Eles fizeram um tanque para guardar a água que vinha da montanha, né? Um açudinho, né? Literalmente, né? Bonitinho, tal de pedra. Então, ele, para as pessoas terem acesso à água, né? Aquela água, ela representa, né? Tinha a representação de Jesus Cristo. Aquele tanque, milagres foram feitos naquele tanque, né? Se você observar em volta, porque representa o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus, o conhecimento do Evangelho, transformando o ser humano, trazendo vida ao ser humano, entrando no ser humano. Então Jesus Cristo falou, beba do meu conhecimento, ou seja, creia em mim, segue meus conselhos, segue o meu ensinamento. Como é que a gente bebe do conhecimento de Cristo? Seguindo os conselhos dele, seguindo a sua maneira de pensar, seguindo a sua ideia, o seu pensamento. Dessa forma você segue os conselhos, você bebe da água viva. Dessa maneira você bebe do Evangelho de Cristo.
tá bom? Então é importante entender essas coisas. Então, o lado científico é que o pH era alto, por isso que as pessoas ficavam contaminadas. Por outro lado, a simbologia era aquele único dia que eles faziam o sacrifício de água, vamos dizer assim, o sacrifício de água, né? Que era levado ao templo, apresentado para Deus. Então, para Deus abençoar, continuar abençoando com aquela água viva por toda a terra de Israel. Então, era o dia das águas. E Jesus apenas aproveitou aquele momento pela representação que tinha o tanque de Siloé. Aquilo representa a minha pessoa, representa o meu ensinamento, é uma sombra. A realidade sou eu. Então, bebe da minha água. Vamos beber? Amém? Vamos beber dessa água, gente, beber da água de Cristo, do conhecimento dele, né? Cheio de sais minerais, cheio de o pH alto, né? Então mata as bactérias, mata as coisas ruins e tudo mais. Assim que acontece quando você toma água com pH alto, né? As bactérias na tua vida morrem, né? As coisas ruins começam a morrer. É legal. E cheio de sais minerais, né? Te dá muita energia, né? Vai curando, está regulando todo o organismo. Amém? Um abraço para você, pastora.